Vamos então continuar aqui. Nós paramos aqui no final do item 13, quando Kardec coloca, em síntese, o que caracteriza a revelação espírita é a que a sua origem é divina e que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. Como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplica o método experimental. É como todo cientista, é este o método que o Kardec aplicou para nos trazer as 4 obras, né, antes desta, esta é a 5ª obra, sempre com muito critério. Se fatos de ordem nova se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, ele as observa, compara, analisa e, partindo dos efeitos às causas, chega à lei que os rege, deduzindo as consequências e buscando aplicações úteis. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Isso é muito importante enfatizar e o Kardec enfatiza isso. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não se apresentam como hipótese nem a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Conclui-se pela existência dos espíritos, porque essa existência resultou como evidência da observação dos fatos, e assim os demais princípios. Não foram os fatos que vieram posteriormente confirmar a teoria, mas foi a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É rigorosamente exato, portanto, dizer que o Espiritismo é uma ciência da observação e não o produto da imaginação. E vamos lembrar que primeiro o Kardec tinha total descrença e desconfiança em relação às mesas girantes, os raps e toda aquela comoção que estava acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, né, com essa manifestação dos espíritos. Quando ele viu a inteligência que havia por trás das respostas, ele, como cientista, passou a estudar e foi buscar de todos os meios, digamos assim, encontrar as fraudes, desacreditar, encontrar aonde estava ali a mão do homem criando alguma coisa. Não conseguiu, buscou, encontrou a veracidade, encontrou as respostas dos espíritos, encontrou ali uma missão que ele tinha para realizar, de trazer esses ensinamentos para todos do nosso planeta. Então, é rigorosamente exato, portanto, dizer que o Espiritismo é uma ciência da observação e não o produto da imaginação. As ciências não fizeram progressos sérios, senão depois que os seus estudos se basearam no método experimental, mas acreditava-se que esse método não poderia ser aplicado senão à matéria, ao passo que o é igualmente às coisas metafísicas. Citemos um exemplo. Passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular e que seguramente ninguém suspeitava. O dos espíritos que não creem estar mortos. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente o fato não vieram dizer antecipadamente, abre aspas, há espíritos que creem viver a vida terrestre, que conservam seus gostos, seus hábitos e seus instintos, fecha aspas. Mas eles provocaram a manifestação. Mas eles provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observássemos. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado,
ou afirmando que ainda estavam neste mundo, crendo-se aplicados às suas ocupações ordinárias, do exemplo se concluiu a regra. A multidão de fatos análogos provou que isto não constituía uma exceção, mas uma das fases da vida espiritual. Então, isso não é uma exceção, é uma das fases da vida espiritual. E a gente vê isso corriqueiramente nas sessões mediúnicas. Ela permitiu estudar todas as variedades e as causas desta singular ilusão. Permitiu reconhecer que esta situação é sobretudo própria dos espíritos pouco adiantados moralmente e que ela é peculiar a certos gêneros de morte, que não é senão temporária, mas pode durar dias, meses e anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. O mesmo se dá com todos os demais princípios da doutrina. Do mesmo modo que a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, como ele coloca aqui, o objeto da ciência é o estudo das leis do princípio material. Entender como o mundo funciona, entender a física, entender a química, entender a matemática. E o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Como as coisas acontecem, de que forma, quais são as energias que são utilizadas, dentro de quais leis da ciência elas estão se manifestando, quais leis podem ser aplicadas ao que está sendo visto. Então, ele vai com muito critério em todas as análises. Ora, como esse último é uma das forças da natureza, né, das leis, natureza com N maiúsculo, das leis de Deus, que reage incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, disto resulta que o conhecimento de um não pode ser sem o conhecimento do outro. Então, o que ele está dizendo aqui? Como este último, que é o espiritismo, e essa busca desse conhecimento é uma das forças da natureza, é uma das forças da lei de Deus. Não existe nada que aconteça, que exista, que não seja a criação, né, de Deus e que não esteja inteirado dentro das leis da natureza, dentro das leis de Deus que regem o universo. Não é só o nosso planetinha azul, regem o universo. Então, ora, como este último é uma das forças da natureza que reage incessantemente sobre o princípio material, o espírito reage sempre, ele reage sobre a matéria. E como ele diz aqui, e reciprocamente, a matéria também influencia o espírito. Nós aqui somos espíritos encarnados, como Kardec coloca a alma. A alma é o espírito encarnado. A matéria que nós nos utilizamos aqui para aprender, para estudar, para termos os sentimentos, as emoções e as observações desse planeta, e essas observações, esses estudos vão nos modificar, vão nos alterar. Então, sim, a matéria vai mexer conosco e nós somos espíritos. E nós, como espíritos, alteramos a matéria, alteramos o planeta, alteramos a forma desse planeta reagir, agir, de nós vivermos, de nós interagirmos com os outros. Então, o que ele está colocando aqui? Ora, esse último é uma das forças da natureza que reage incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente. Disto resulta que o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento do outro. Não tem como ter conhecimento da matéria sem ter conhecimento do espírito. Não tem como conhecer o espírito sem ter o conhecimento da matéria. Reciprocamente, um atua sobre o outro. Aí ele coloca uma das frases que a gente conhece muito, né, que é muito repetida. O espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência, sem o espiritismo, se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. O espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e exame.
Essa é uma das frases bases que o Kardec repete e que fazem parte desse alicerce, né, que ele estruturou através dos ensinamentos dos espíritos, que é a doutrina espírita. Eu vou repetir. O espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência sem o espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. O espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e exame. O estudo das leis materiais deveria preceder o da espiritualidade, porque é a matéria que primeiramente fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse aparecido antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto vem antes do tempo. Então as coisas acontecem na hora certa. Se o espiritismo tivesse vindo antes da época que o Kardec estava vivendo ali, que era o iluminismo, a ciência completamente desligada de religião, de crença, de dogma, a ciência buscando as explicações. Então, se o espiritismo tivesse vindo antes, ele teria sido sufocado por crenças, por dogmas, por misticismos. Então, ele veio na hora certa, aonde a ciência estava predominando. A partir dali ela predomina, e nós vamos ver hoje, né, agosto, nós estamos aqui de 2022, a ciência em pleno vapor. Nós estamos aqui num desenvolvimento tecnológico e científico absurdo, e nós vemos os conhecimentos, a doutrina, a filosofia e a ciência que está na doutrina espírita sendo buscada, sendo lida, né? O interesse de muitas pessoas de outras religiões na cultura e nos ensinamentos que o Kardec traz, porque ele, como ele coloca nas 798 e 799, o conhecimento da espiritualidade, né, da filosofia e da ciência que existem no mundo espiritual serão conhecidos por todas as religiões no futuro. O futuro não serão espíritas, mas terão o conhecimento da espiritualidade dentro de cada religião. E é muito interessante que mesmo aqui no canal eu tenho comentários muito interessantes, muito proveitosos, elogiosos e também muito dentro de uma centralidade, de uma lógica de companheiros católicos, de companheiros evangélicos, né? Então, budistas. Então tem um grupo ecumênico, digamos assim, assistindo aqui as nossas leituras dos livros, né? Nós temos aqui no canal André Luiz, Emmanuel e Allan Kardec. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Elas nascem umas das outras, à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. Como tudo, né? A ciência também, ela vem num crescendo. O que se descobre, o outro aperfeiçoa amanhã, outro descobre outra coisa, o outro aperfeiçoa depois, e é assim que existe o progresso. O progresso diante da ciência, o progresso diante do conhecimento. A astronomia, uma das primeiras que foram cultivadas, permaneceu nos erros de sua infância até o momento em que a física veio revelar as leis das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, tinha que sucedê-la de perto, para em seguida marcharem ambas de acordo e se apoiando uma na outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia não se tornaram ciências sérias, senão depois do auxílio das luzes que lhe trouxeram a física. A química e todas as outras, pois fariam seus verdadeiros elementos de vitalidade. Então, eu errei a entonação aqui, desculpa. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia não se tornaram ciências sérias,
senão depois do auxílio das luzes que lhe trouxeram a física, a química e todas as outras, pois faltariam seus verdadeiros elementos de vitalidade. Elas não poderiam surgir senão depois. A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos e de observação em observação chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas esta por si mesma, matéria, é inerte. Ela não tem vida, nem pensamento, nem sentimento. É-lhe necessária uma união com o princípio espiritual. Sem o princípio espiritual, a matéria é inerte. Quando num corpo que o espírito está afastado, não desencarnado, mas afastado, aquele corpo está inerte. Um corpo em coma, o espírito está afastado. O corpo continua ali com as suas funções, mas por espírito estar afastado, ele está inerte. Precisa do princípio espiritual se manifestar a matéria para que esta matéria tenha, digamos assim, vida, como nós a conhecemos, de intersecção, interligação, intercomunicação, comunicação com os outros seres humanos, seres animais, seres vegetais, seres minerais e o próprio planeta, que também é um ser vivo, que também está em evolução. Então, quando nós falamos do progresso, quando nós falamos de evolução, nós estamos falando geral. O planeta, os minerais, os vegetais, os animais e nós, os hominais, todos juntos, neste planeta que também é um ser vivo, estamos caminhando e nos desenvolvendo para o progresso, para a nossa melhora no futuro. O Espiritismo não descobriu, nem inventou este princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo por meio de provas irrecusáveis. Estudou, analisou e tornou evidente a sua ação. Ao elemento material, ajuntou o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, eis os 2 princípios das 2 forças vivas da natureza, das leis de Deus. Pela união indispensável desses 2 elementos, matéria e espírito, explica-se sem dificuldade um sem número de fatos, até agora sem explicação. E nós vamos ver aqui uma nota para esse termo elemento. A palavra elemento não é tomada aqui no sentido de corpo simples, elementar, de moléculas primitivas, mas no sentido de parte constitutiva de um todo. Neste sentido, pode-se dizer que o elemento espiritual tem parte ativa na economia do universo, tal como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram na estatística de uma população, que o elemento religioso entra na educação, que na Argélia há o elemento árabe e o elemento europeu, etc. Ou seja, são os elementos básicos, são os elementos de formação. É isso que ele está colocando aqui. Por isso que ele diz, pela união indispensável desses 2 elementos, matéria e espírito, elementos de base, elementos de formação, explica-se sem dificuldade um sem número de fatos, até agora sem explicação. O Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos 2 elementos constitutivos do universo, mantém forçosamente pontos de contato com a maior parte das ciências. Só poderia vir após a elaboração das mesmas, e nasceu pela força das coisas, da impossibilidade de tudo explicar, unicamente com o auxílio das leis da matéria. Então, o que ele está colocando aqui é que o Espiritismo nasceu porque é impossível se explicar tudo através da matéria, através do que a ciência descobriu até agora. No caso dele, o que a ciência tinha descoberto na metade do século XIX. Por isso que ele coloca aqui. O Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos 2 elementos constitutivos do universo,
né, que é a matéria e o espírito, ele estuda o espírito, mantém forçosamente pontos de contato com a maior parte das ciências. Ele vai buscar as explicações, vai buscar o conteúdo para essas explicações na ciência. Só poderia vir após a elaboração das mesmas, após a elaboração das leis da ciência. E nasceu pela força das coisas, da impossibilidade de tudo explicar unicamente com o auxílio das leis da matéria. O espiritismo é acusado de parentesco com a magia e a feitiçaria, mas esquecem que a astronomia tem como irmã mais velha a astrologia judiciária, que não se acha tão distante de nós, que a química é filha da alquimia, da qual nenhum homem sensato ousaria ocupar-se hoje. Mas foram graças aos alquimistas que a ciência se desenvolveu e a química, graças aos magos que nós temos hoje astronomia, nós temos medicina, nós temos engenharia, o que eram chamados de magos antigamente, hoje são chamados de médicos, cientistas, engenheiros, astrônomos. Então, a base veio naquelas junções místicas de religião com busca científica. Mas dali se proliferou o que nós temos hoje, é o que ele está colocando aqui. Que a química é filha da alquimia, da qual nenhum homem sensato ousaria ocupar-se hoje. Ninguém nega, porém, que houvesse na astrologia e na alquimia o germe das verdades de onde surgiram as ciências atuais. Malgrado suas fórmulas ridículas, a alquimia contribuiu para que fossem descobertos os corpos simples e as leis das afinidades. Perdão. A astrologia apoiava-se sobre a posição e o movimento dos astros, que ela havia estudado. Mas, na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram para o vulgo, para o vulgar, seres misteriosos aos quais a superstição emprestava uma influência moral e um sentido revelador, porque desde que o mundo é mundo, que o homem olha para o céu e fica admirado. Por isso, os astros foram os primeiros deuses, consagrados pelo homem primitivo. Quando Galileu, Newton e Kepler tornaram conhecidas essas leis, quando o telescópio descerrou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que muitos consideraram indiscreto, os planetas nos apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso. E todo o castelo do maravilhoso se desmoronou. A mesma coisa se deu com o espiritismo, em relação com a magia e a feitiçaria. Estas se apoiavam também na manifestação dos espíritos, como a astrologia no movimento dos astros. Mas, na ignorância das leis que regem o mundo espiritual, elas mesclavam nessas relações certas práticas e crenças ridículas que o espiritismo moderno, fruto da experiência da observação, abandonou. Seguramente, a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior que a existente entre a astronomia e a astrologia, entre a química e a alquimia. Querer confundi-las é provar que nem a primeira palavra é conhecida a respeito do assunto. Querer juntar espiritismo com feitiçaria ou com magia é não ter nenhum conhecimento de desenvolvimento, de cultura, de história, não ter conhecimento nenhum, não saber o que está falando. Só o fato da possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis do mais alto valor. É todo um mundo novo que se nos revela e que assume tanto mais importância quanto mais atinge todos os homens sem exceção. É um mundo novo que se revela. É um consolo. Por isso a doutrina é consoladora, É o consolador prometido por Jesus.
porque ela vem trazer aos corações maternos, aos corações daqueles que muito amam, essa tranquilidade. A vida continua, todos nós nos reencontraremos na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Eu vou repetir aqui. É todo um mundo novo que se nos revela e que assume tanto mais importância quanto mais atinge todos os homens, sem exceção. Com sua generalização, esse conhecimento não pôde deixar de causar uma profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças, que tem tão grande influência nas relações sociais. É uma revolução total que se opera nas ideias, revolução esta tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se acha circunscrita a um povo, a uma casta, mas atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. É com razão, portanto, que o Espiritismo é considerado como a terceira das grandes revelações. Vejamos em que se diferenciam essas revelações e por que laço elas se ligam umas às outras. Então nós vemos aqui quando Kardec coloca que o Espiritismo é a terceira revelação. A primeira revelação, Moisés, com o Decálogo, né, os 10 mandamentos. A segunda revelação, Jesus, com a lei do amor, de amar os inimigos, né, de se amarem como ele diz, como eu vos amei, ele nos amou. E a terceira, o Consolador prometido, os esclarecimentos que a verdadeira vida é a vida espiritual, que este mundo é uma ilusão, que a morte não existe. Nós estamos aqui para aprender, crescer e nos aprimorar. E principalmente que nós precisamos nos desapegar. Desapegar da ilusão, desapegar das coisas desse mundo. Moisés, como profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai, o Decálogo, os 10 mandamentos, e lançou os fundamentos da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pelo qual esta fé primitiva, purificando-se, deveria um dia espalhar-se por toda a terra. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era senão transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, ajuntou a revelação da vida futura, da qual Moisés não havia falado, bem como das penas e recompensas que esperam o homem depois da morte. Então aqui o Kardec põe uma nota, ver a Revista Espírita de 1861, páginas 90 e 280. Vamos lembrar que no judaísmo existem 613 mandamentos. E nós vamos ver que o Cristo vem ratificar os mandamentos que são verdadeiros, aqueles que são, digamos assim, os necessários, os 10 mandamentos, né, e outros mandamentos que o Cristo coloca, que ele ratifica, porque é mosaico, o amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o Cristo ratifica, é lógico, ele ratifica. Então, como ele disse, ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Ele veio mostrar como se viver dentro da lei, né? Dentro daquilo que é verdadeiramente necessário. Os homens na época de Moisés não descansavam, os animais não descansavam, os escravos não tinham nenhuma hora de descanso. Então, a colocação do sábado, né, do descanso, o sábado para o judeu começa às 6 horas da tarde da sexta e termina às 6 horas, né, às 18 horas do sábado. É necessário a lei do descanso para que os homens descansassem, para que os animais descansassem, para que os escravos descansassem. Então são leis, como nós falamos, né, no nosso estudo passado, que foram necessárias para aquela época, né? A circuncisão para evitar doenças infecciosas, né? O uso correto dos utensílios na cozinha para não ter contaminação cruzada, tão conhecida hoje nas cozinhas, na nutrição, na química, nas condições sanitárias, né? Coisas que eram colocadas quase 2.000 anos, 1.800 anos antes de Cristo. Então, são coisas que eram
leis necessárias para ajudar um povo, e que hoje a gente entende porque essas leis eram necessárias. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primitiva, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo pelo qual ele faz encarar a divindade. Não é mais o Deus terrível, zeloso e vingativo de Moisés, o Deus cruel e impiedoso que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e extermínio dos povos, sem exceção das mulheres, das crianças e dos velhos, que castiga aqueles que poupam suas vítimas. Então esse Deus guerreiro, esse Deus antropomórfico, né, com os defeitos que nós humanos temos, foi necessário na época de Moisés. Então a gente vê o Cristo mostrando que isso não é a realidade, que Deus é justo e misericordioso, extremamente justo, extremamente misericordioso. Não é mais o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta de seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente que fere os filhos pela falta dos pais, mas sim um Deus clemente, soberanamente bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Essa colocação do Cristo que vem nos iluminar, aclarar as nossas ideias. Nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. O nosso julgamento que é feito por nós mesmos, pela nossa consciência, é através das nossas obras. Nós somos as árvores e pelo fruto que nós dermos, nós seremos julgados. Frutos doces ou frutos amargos ou nenhum fruto, que aí não tem serventia, como Cristo colocou. Que aquela figueira seca, ela tinha aparência, ela dava sombra, ela tinha pompa, mas ela não dava frutos. Então é uma metáfora, por isso que Jesus a secou, ou seja, ela não tinha proveito. Como hoje nós vemos pessoas, principalmente na internet, com muita pompa, com muita circunstância, com um palavreado difícil, às vezes quase impossível de se compreender, se colocando como pregadores, né, messiânicos. São os falsos profetas que o Cristo colocou. São as árvores frondosas, com uma bela aparência, mas que não dão nenhum fruto. Elas estão naquela faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Elas não resistem, na sua grande maioria, a uma única investigação de como elas vivem, de como elas tratam seus familiares, como elas tratam seus animais e como elas tratam seus subordinados. Nós precisamos sempre ter essa consciência de análise em tudo aquilo que chega às nossas mãos. Sejam livros, sejam palestras, seja vídeos, ou podcasts, não importa. Tudo aquilo que chega às nossas mãos, nós temos base para análise. Nós temos as 5 obras da codificação. Nós temos os livros subsidiários do Chico Xavier. Nós temos os livros do Divaldo, que são obras subsidiárias, são obras que dão subsídios para que a gente possa entender, aprender e confirmar tudo aquilo que o Kardec nos traz. Não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra os deuses de outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos e os chama a si. Não é mais o Deus que recompensa e pune só pelos seus bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas que diz aos homens, abre aspas, a vossa verdadeira pátria não é este mundo, ela está no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Fecha aspas. Não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude
e ordena que se retribua olho por olho e dente por dente, mas sim o Deus de misericórdia que diz, abre aspas, perdoai as ofensas se quereis ser perdoados, retribuí o mal com o bem, não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Fecha aspas. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais severas penas, a maneira pela qual quer ser adotado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande, que vê o pensamento e que não se honra com a forma. Enfim, não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado, porque acima de tudo Ele nos ama. Deus é amor. Nós não temos nem capacidade de entender o que é o amor de Deus. A gente não tem capacidade de entender o amor do Cristo, quando Ele nos pede, amai-vos como eu vos amei. Quanto mais o de Deus. Sendo Deus o centro de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões está conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com as fogueiras e torturas. Aquelas que têm um Deus parcial e zeloso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, segundo creem, mais ou menos contaminadas das fraquezas e mesquinharias humanas. Todavia, a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo, abre aspas, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, nisto se resume toda a lei dos profetas. Não existe outra, fecha aspas. Porque é a lei mosaica, é a lei que Moisés trouxe, ele ratifica e coloca. Nisto se resume toda a lei dos profetas, não existe outra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei, não precisa mais do que isso. A hora que nós conseguirmos, que é simples de entender, é fácil de entender as palavras e o conceito nela existente, mas é muito difícil de se colocar em prática. Nós temos dificuldade de nos amarmos, quanto mais de amar ao próximo, quanto mais de amar a Deus. Então é muito difícil de se colocar em prática. A hora que nós colocarmos em prática o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós estaremos num mundo completamente diferente. Acredito que quando nós atingirmos esse estágio pleno, nós estaremos num mundo ditoso, num mundo feliz. Somente esta crença assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas seria possível amar esse Deus de Moisés? Não. Não se poderia senão temê-lo. Esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, juntamente com a imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas entre os homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sobre outro aspecto, devia, por isso mesmo, agir contra os costumes e as relações sociais. Incontestavelmente, por suas consequências, este é o ponto capital da revelação do Cristo, a qual não foi suficientemente compreendida a importância. E, constrange dizê-lo, é o ponto de que mais nos temos afastado, o ponto mais desconhecido na interpretação dos seus ensinos, que é justamente o da fraternidade, da empatia, do amar ao próximo, de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Entretanto,
O Cristo acrescenta, abre aspas, muitas das coisas que vos digo, vós não as podeis ainda compreender. E eu tenho muitas outras a vos dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo em parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará. Fecha aspas. Isto está em João capítulo 14, versículo 16 e Mateus no capítulo 17. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que ele acreditava que deveria deixar certas verdades na sombra até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. Ele mesmo, o Cristo, ele mesmo, disse que o seu ensinamento era incompleto, pois anunciou a vinda daquele que deveria completá-lo. Previa assim que as suas palavras não seriam bem interpretadas, que o seu ensino seria desviado, numa palavra, que seria desfeito o que ele fizera, desde que todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Ora, não se restabelece senão aquilo que foi desfeito. Nós vamos ver na obra do Emmanuel, A Caminho da Luz, o quanto e como tudo foi desfeito. Nós vamos acompanhar ali, desde o surgimento do Cristo, desde o começo da palavra do Cristo, os profetas, o Cristo, os apóstolos, os discípulos e depois apóstolos, e nós vamos vendo ao longo do tempo tudo isso se desmoronando. Constantino, em 321, quando ele coloca o cristianismo como a religião oficial, que ele adota o cristianismo quando ele vence uma batalha, depois ele passa a ser uma religião oficial, nós vamos ver todo o culto do paganismo sendo associado ali, porque aí entra política, entra poder, entra dinheiro, entra posses. Aí nós vemos uma das primeiras coisas que são colocadas, é o dia mais importante do paganismo, que é o dia do Rei Sol, que é o dia do solstício de inverno, que é o dia 25 de dezembro, que é a festa do Rei Sol, é a maior festa do paganismo. Para eles não perderem a festa, eles começaram a colocar, como não tinha a data do nascimento de Jesus, eles colocaram que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, e aí eles puderam continuar com a festa, dizendo que era a festa para o nascimento do Cristo, e continuaram com a festa do Rei Sol. E por aí vai, com uma série de outras coisas, e nós vamos ver aquele cristianismo primitivo, tão próximo da palavra do Cristo, se transformando em algo que chega a ser assustador nas cruzadas, quando eles vão matar e saquear em nome do Cristo, que prega o amor, na Inquisição, que eles vão queimar as pessoas em nome do Cristo, que só pregou amor, fraternidade entre as pessoas. Por que denomina ele, o Cristo Consolador, ao novo Messias? Este nome significativo e sem ambiguidades é toda uma revelação. Palavra Consolador, a consolação, a tranquilidade que vem com a consolação. Para se ter esse consolo, tem que se ter esclarecimento, tem que se ter conhecimento, tem que se buscar esse esclarecimento e esse consolo. Vou repetir. Por que denomina ele Consolador ao novo Messias? Este nome significativo e sem ambiguidades é toda uma revelação. Assim, ele previa que os homens teriam necessidade de consolo, o que implica a influência das consolações que encontrariam na crença que estavam formulando. Jamais o Cristo poderia ser mais claro e mais explícito como nestas últimas palavras, às quais poucos deram a atenção necessária, talvez porque evitaram mesmo esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa,
é porque faltava aos homens o conhecimento que não poderiam adquirir senão com o tempo, e sem o qual não o poderiam compreender. Há coisas que teriam parecido sem sentido de acordo com os conhecimentos de então. Completar o seu ensinamento deve ser interpretado no sentido de explicar e de desenvolver, e não o de adicionar verdades novas, porque ali tudo se encontra em germe. Somente faltava a chave para abrir o sentido de suas palavras. Então, o que o Espiritismo vem trazer, que é como Consolador prometido, é explicar as palavras e o ensinamento do Cristo e desenvolver esses ensinamentos para serem colocados em prática. Por isso que nós colocamos que não é a religião, a doutrina, a filosofia, a ciência espírita é o Evangelho do Cristo redivivo. Mas quem ousará interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Quem o ousa? O Kardec sempre com as suas perguntas. Quem o ousa? Primeiramente, a ciência, que a ninguém pede permissão para fazer conhecer as leis da natureza, as leis de Deus, e que salta por cima dos erros e dos preconceitos. Quem tem esse direito, nestes séculos de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo, e as Escrituras não são a arca santa, na qual ninguém ousava encostar o dedo sem o risco de cair fulminado. Vamos lembrar que na época de Kardec, são as ideias iluministas que estão surgindo ali, e que ainda, ali na metade do século XIX, as escrituras eram consideradas sagradas, ninguém poderia tocar, ninguém poderia mexer, ninguém poderia ler, só os sacerdotes, só aqueles que estavam dentro da Igreja Católica, só os sacerdotes poderiam ler, e ela era em latim. Então, o que ele está colocando aqui, que dentro da ciência não existe escrituras sagradas, não como na época de Moisés, da Arca Santa, que quem chegasse perto era fulminado. A ciência vem para desvendar, para esclarecer todos os fenômenos que acontecem na matéria, que acontecem no mundo. E infelizmente, por causa das crenças, por causa dessas dogmas, por causa de cruzadas que aconteceram na história, por causa da Inquisição, a ciência se afastou de toda e qualquer ideia espiritualista ou ideia de religião, com medo de ser contaminada. Mas é a ciência que vai esclarecer, e nós vamos ver como Kardec colocou o Espiritismo sendo, digamos assim, tendo o seu acréscimo através da ciência, porque ele colocou que o Espiritismo seria acrescentado com o tempo, principalmente pela ciência. Quando viesse alguma coisa na ciência que confrontasse o que o Espiritismo estava colocando, nós ficaríamos com a ciência. Então, a ciência que vai contribuir para o acréscimo de conhecimento dentro da doutrina e da filosofia espírita. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar a dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os padres da Igreja, eles não foram o bastante para não condenar como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas. Antípoda é lugar diametralmente oposto, como Brasil e Japão. Mesmo sem ir muito longe, os teólogos atuais não lançaram seu anátema na sua maldição aos períodos da formação da Terra. Os teólogos anuais não lançaram essas maldições como heresia aos períodos de formação da Terra, que os cientistas colocaram. Os homens não puderam explicar as Escrituras senão com o auxílio do que eles sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza. Mais tarde,
reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos de muito boa fé se enganaram sobre o sentido de certas palavras e certos fatos do Evangelho, querendo a todo custo ali encontrar a confirmação de um pensamento pré-concebido. Eles giravam sempre no mesmo círculo, sem abandonar seu ponto de vista, de tal maneira que não viram senão aquilo que queriam ver, o famoso puxar a sardinha para sua brasa. Por muitos sábios que fossem os teólogos, não poderiam compreender as causas dependentes de leis que não conheciam. Mas quem será o juiz das interpretações diversas e muitas vezes contraditórias dadas fora do campo da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar os sistemas utópicos e a realidade. Ora, a ciência faz conhecidas determinadas leis. O Espiritismo faz conhecer outras. Umas e outras serão indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, esta não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, de vez que ela também nem sempre está de acordo consigo mesma. Entre os teólogos existe muita divergência, como na ciência também. Então nós estamos aqui terminando o item 29, nesse primeiro capítulo, e nós vamos continuar do item 30 em diante no nosso próximo estudo. Até lá!